A paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Peço a você que ainda não é inscrito neste canal, que você se inscreva, aperte os sininhos das notificações para você estar acompanhando os vídeos aqui no canal. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito da situação atual da igreja no Brasil. Irmãos, é uma situação crítica. Deus tenha misericórdia, mas de uns anos para cá, e eu quero ser mais preciso, dos últimos 4 anos para cá, após a subida de Bolsonaro ao poder, a igreja evangélica no Brasil tomou um partido político quando não deveria tomar. Se você tem me acompanhado aqui no canal, você viu um vídeo que eu postei. Se você não viu, você pode ver. Um vídeo onde o título dele é Política e Religião, Bolsonaro ou Lula? Veja esse vídeo onde eu falei de que maneira que o cristão, o discípulo de Cristo, ele deve se portar. Ele deve exercer cidadania, votar, mas não tomar partido, não brigar com os outros, porque o nosso reino não é aqui neste mundo. E nós sabemos que tudo o que acontece é permissão de Deus, até mesmo quando um ímpio sobe ao poder. Então, irmãos, nós temos visto, o mundo tem visto a maneira que os cristãos, não são todos, eu quero aqui dizer isso, não são todos os cristãos evangélicos e católicos, mas a maioria dos cristãos evangélicos tomaram um partido fanático pela política e alguns até pela pessoa, pela ideologia de Bolsonaro. Então são chamados de bolsonarista. E isto virou uma seita no Brasil. Irmãos, observe que a igreja de Deus hoje no Brasil está em decadência. O povo ímpio que não serve a Deus, que não teme a Deus, tem observado um péssimo testemunho dos cristãos que professam a fé. Isso são irmãos, irmãs, pastores, homens e mulheres de Deus que caíram nessa enganação de Satanás e vestiram camisa de partido, seja ela qual for, e estão brigando e usando o nome de Deus. E muitos falsos profetas se levantaram e profetizaram a vitória do ex-presidente Bolsonaro. E isso não aconteceu. E isso virou motivo de chacota no Brasil e sabe-se lá se no mundo inteiro. Mas eu quero aqui, irmãos, que vocês prestem atenção, porque está acontecendo isso nas igrejas, porque muitos estão querendo ter um lugar, um nome. Você observa que as pessoas, hoje está acontecendo assim, as pessoas vão para a igreja, ali uma pessoa, ela começa a se destacar mais um pouquinho, daí a pouco ela vai e abre uma igreja para ela e coloca sobre ela um título. Eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou presbítero, eu sou pastor. E observem que essas pessoas estão fazendo o evangelho uma profissão. E desde que os evangélicos subiram ao poder, isso só causou danos à igreja. Se você é um discípulo de Cristo e você é piedoso, tem conhecimento das Escrituras, você sabe que eu estou falando a verdade. O fato dos homens de Deus pensarem que eles devem estar na cúpula do poder para votar em leis, para interferir em leis, veja, eles acham que estão ajudando, mas eles estão atrapalhando. Porque observe que quando a igreja
do primeiro século. Ali a igreja primitiva era uma igreja perseguida, ela era uma igreja sofredora, mas era um povo santo, um povo puro, que renunciava às coisas do mundo. Para a pessoa seguir Jesus, ele tinha que renunciar. Na verdade, tem ainda. Mas naquele tempo a pessoa abria mão de tudo mesmo. Às vezes da família, dos bens, tudo que tinha. E às vezes era preso, perdia até a vida. Mas observe que quando a igreja ela entrou para dentro do império, nos palácios, e assumiu o poder, a igreja entrou em decadência. E aqui no Brasil, e sabe-se lá no mundo, mas eu estou dizendo aqui do Brasil, você observa que pastores, eles querem um nome. Então eles entraram para a política, eles são deputados, são isso, são aquilo, e queriam e estimularam o povo a tomarem um partido na política, sendo que isso não é bíblico. É só você ler Romanos 13, você vai entender de que maneira que um cristão deve agir diante da sociedade, diante das autoridades. Então observe, irmãos, que esse povo fanático, que não estão seguindo a verdade, eles tinham e ainda têm a pretensão de que o Brasil deveria ser governado por um presidente que fosse crente. Mas veja que não é assim que funciona. Então, irmãos, vocês observam o seguinte: na internet, em canais de televisão, a gente viu muito isso, pastores famosos, conhecidíssimos no Brasil, colocando a mão sobre Bolsonaro e profetizando a vitória dele, missionários e etc. Mas veja o que a Bíblia diz a respeito desses falsos profetas. Quando nós abrimos aqui a palavra de Deus em Deuteronômio 18, verso 21, a palavra de Deus diz assim: talvez perguntes em teu coração, como vamos saber se tal palavra não é palavra de Yahvé, o Senhor? Se o profeta fala em nome de Yahvé, Yahvé que é o nome de Deus, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que Yahvé não disse. Tal profeta falou com presunção, não o temas. Observe que aqui já em Deuteronômio 18, 21 e 22, a palavra de Deus está nos orientando o seguinte: se alguém fala em nome de Deus e aquilo que ele falou não acontece, essa pessoa está falando do seu próprio coração, da sua própria imaginação, porque Deus, ele não falou com essa pessoa. Então é assim que se identifica um profeta, se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Se ele fala em nome de Deus e aquilo que ele falou acontece, então ele é um profeta verdadeiro. Realmente aquilo que ele falou, Deus falou com ele. Mas se ele fala em nome de Deus, se ele faz uma profecia, fulano de tal vai ser eleito, e não é porque ele é falso profeta e fala do seu próprio coração, da sua própria imaginação. Observe que aqui no Brasil há muitas igrejas cheias de falsos profetas, principalmente dentro do neopentecostalismo. Observe que eles dizem assim: Deus vai fazer isso. E aí quando não acontece, eles dizem assim, é porque a pessoa não tinha fé. Não, não é porque a pessoa não tinha fé, é porque eles são falsos profetas. Eles estão lançando a palavra ao acaso. Se acontecer, aí eles se gloriam. Se não acontecer, é porque fulano não tinha fé. Mas não é assim. Um profeta de Deus, quando lançava a palavra, quando profetizava, independente do povo crer ou não, a palavra acontecia. É só você ler Ezequiel. Ezequiel, o povo não acreditava nele. Jeremias, entre outros. E aquilo que eles falavam acontecia. E por que acontecia? Porque Deus realmente tinha falado com eles. Deus realmente tinha mandado eles falarem ou fazerem alguma coisa. Mas esses falsos profetas que estão na internet aí e que fizeram o que fizeram são falsos profetas. E infelizmente Bolsonaro acreditou nesses homens, nessas mulheres.
Irmãos, isso se tornou uma cilada para a igreja. E eu digo isso com muito pesar, porque independente de politicagem, eu votei em Bolsonaro, mas eu nunca briguei com quem vota no Lula. Aliás, nós devemos orar para que Deus abençoe o mandato do presidente Lula, para que ele faça um bom governo para todos. Mas eu observei, irmãos, isso de longa data já, que desde que Bolsonaro subiu ao poder, e ali onde ele estava no poder, quando ele estava no poder, melhor dizendo, ele teve contato com muitos líderes religiosos, mas eu observei que isso não contribuiu para o bem do Brasil, porque a influência foi muito negativa. Eu vi muitos cristãos e ainda vejo hoje pessoas que se dizem crentes com arma de fogo. Ah, mas a Bíblia diz que eu posso ter legítima defesa. Me diga onde Jesus falou que se alguém te ferir numa face, você dá um tiro nele. Não use textos do Antigo Testamento, porque a legítima defesa que está relatada em Êxodo 21 e 22, se não me engano, ali você pode usar a legítima defesa com mão, com pedras, com pau, com o que você tiver disponível. Mas Jesus, ele diz, não deveis pagar o mal com o mal. Deveis pagar o mal com o bem. Se alguém te ferir numa face, oferece a outra. E agora me diga, se você estiver com uma arma de fogo na cintura e alguém te ferir numa face, você vai oferecer a outra face? Você vai cumprir o mandamento do amor, que foi o que Jesus pregou? Então eu vejo, irmãos, que se o governo atual ele perseguia a igreja, como muitos disseram, é até melhor para a igreja. E por que eu digo isso? Porque a igreja de Deus é uma igreja forte quando é perseguida. Agora, quando ela sobe as escadas do poder, os arrogantes, como nós vimos muitos nesses últimos 4 anos, cresceram a crista e falaram coisas em nome de Deus, quando Deus não mandou eles falarem, e causou essa decadência para a igreja. Hoje muitas pessoas olham para os cristãos evangélicos com maus olhos. E por quê? Por causa dessa seita maldita do bolsonarismo. Crente não tem que vestir camisa de partido nenhum ou de país nenhum para defender ideologia nenhuma. O que o crente tem que defender é isso aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que os cristãos têm que defender. Não é defender posse de arma de fogo, não é defender golpe, não é defender nada disso. Mas você observa o seguinte: essas ideologias tomaram o seio da igreja, são pastores, fizeram comícios dentro de igreja. Os fanáticos podem até ir contra mim, mas eu não vou deixar de dizer a verdade que o Senhor Jesus me dá na palavra para me falar, porque eu não estou debaixo de denominação nenhuma. Então eu sou livre para falar, porque eu sou servo de Cristo, eu não sou servo de homem nenhum, eu não estou preso a candidato político nenhum. Eu voto em quem eu quiser e voto hoje em alguém e amanhã já posso não votar. Eu não tenho político de estimação. Mas muitos querem até morrer por causa de um candidato. Irmão, você deve morrer, se for preciso, na última causa. Se você for ali intimidado, ou você nega a sua fé para você viver, ou então você morre, então é melhor você morrer. Porque Jesus falou, quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Agora, quem tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Então observe bem, pessoas que estão aí sendo presas, que estão aí até morrendo por causa de fanatismo político, estão perdendo a sua salvação. Porque não é esse o objetivo do cristão, não é esse. Observe o que diz aqui a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 13, verso 2, que diz assim: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel,
Profetiza e diz aos que profetizam segundo o seu próprio coração. Veja bem o que a palavra está dizendo. Profetiza e diz aos que profetizem segundo ao seu próprio coração. Pessoas que falam coisas do seu próprio coração. Não é Deus que mandou eles falarem. Eles dizem assim, eu senti no meu coração. Não foi Deus que falou, é coisa da carne. E aí a palavra continua dizendo no verso 3, assim fala o Senhor, ai dos profetas insensatos, que andam segundo o seu próprio espírito e nada veem. E aqui no verso 6 diz assim, tem visões vãs e um presságio mentiroso aqueles que dizem, assim diz o Senhor, quando o Senhor não os enviou. Veja bem, eles dizem assim diz o Senhor, mas o Senhor não os enviou. É isso que a palavra de Deus está dizendo. No entanto, esperam que a sua palavra se confirme. Não é assim que tendes visões vãs e fazeis presságios mentirosos ao dizerdes, assim diz o Senhor, apesar de eu não vos ter falado. Ezequiel capítulo 13, leia o capítulo 13 e você verá. Essas pessoas falam do seu próprio coração e ainda esperam que a sua palavra se cumpra, quando Deus não os enviou e não os mandou falar. Que pretensão é essa, que presunção é essa desses pastores, desses homens e mulheres ficarem aí profetizando vitória de candidato? Irmãos, Satanás está rindo porque a igreja caiu numa cilada. O partidarismo político entrou na igreja e muitas almas se perderam por causa disso, por causa desses falsos pastores, esses falsos pregadores que profetizaram segundo seus próprios corações. Homens perversos, mulheres perversas, pessoas que seguem seus próprios corações, como a gente vê na internet aí. Veja que a palavra de Deus diz em Jeremias 14, verso 14, e o Senhor Deus me disse, é mentira o que os profetas profetizarem em meu nome. Não os enviei, não lhes ordenei nada, eu não lhes falei. Visão mentirosa, adivinhação vã e fantasias de seu coração é o que eles profetizam. Veja bem, visão mentirosa, adivinhação vã e fantasias de seu coração é o que eles profetizam. Irmãos, que Deus tenha misericórdia daqueles que são verdadeiros filhos e filhas de Deus, que saiam desta enganação. As igrejas se dividiram. Há uma igreja em cada esquina. Por que essas pessoas estão buscando servir a Deus e Deus é um só? Por que as igrejas não se unem? Por que o povo de Deus não se une, discutem, dialogam para acabar com as diferenças e haver comunhão? Não, mas eles querem a divisão, porque eles querem salários bons. Eles querem os mais altos lugares. Fariseus hipócritas. Fariseus hipócritas é os que são. É o que eles são. E o Senhor Jesus já havia prevenido. Mateus 24, verso 24. Pois hão de surgir falsos cristos, falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Eis que eu vos preveni. O Senhor Jesus preveniu, irmãos. Então, você viu vários textos do Antigo Testamento. E eu mostrei aqui para você um texto do Novo Testamento. E há outros textos. Irmãos, é preciso ser sensato. É preciso prestar a Deus um culto racional. Mas a gente vê muita coisa da carne. E as pessoas sendo enganadas. E por que estão sendo enganadas? Porque, infelizmente, tais pessoas não se converteram de todo o coração. São pessoas que professam a fé em Cristo, mas estão querendo fazer uma barganha com Deus. Estão querendo que a sua própria vontade seja feita. Ou seja,
Não é diferente do que aconteceu no tempo de Jesus, quando aqueles partidos, aquelas seitas dos zelotes, Barrabás, aqueles homens ali queriam que Jesus montasse um exército e expulsasse Roma de Jerusalém e instaurasse ali o reino de Israel. O livro apócrifo, o Evangelho de Judas Iscariotes fala isso, que Judas queria que Jesus fizesse isso, mas quando você lê a Bíblia, você vê isso também. Você nem precisa desse dado que você encontra lá no livro apócrifo, porque a seita dos zelotes era uma seita que queria tomar o poder, nem que seja pela espada. E muitos evangélicos bolsonaristas tomaram esse partido. É preciso que essas pessoas despertem. Deus tenha misericórdia. Irmãos, estamos no tempo do fim. Igreja em decadência. Cada dia se divide mais e mais e mais. E isso não significa que a palavra de Deus está sendo pregada. Muito pelo contrário. Isso está sendo um péssimo testemunho. Um péssimo testemunho. Isso só mostra que as pessoas estão cada vez mais corruptas, porque não estão lutando pela verdade, não estão lutando pelo bem comum. Porque você nota a arrogância de pessoas que colocam uma Bíblia debaixo do braço e acham que estão salvos, que não perdem a sua salvação mais. E estão enganando o povo, porque não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Estão querendo apenas um nome e um lugar. E não querem um nome que seja humilde, mas querem se intitular nos mais altos níveis. Mas quanto maior, não é isso que diz o ditado? Maior é o tombo. O Senhor Jesus mesmo disse, aquele que se exaltar será humilhado. Irmãos, que Deus tenha misericórdia. Eu quero que você reflita nessa palavra, que você reveja os seus conceitos e não creia nessa mentira que Satanás está espalhando e destruindo pessoas que estavam começando a caminhar com Deus, fazendo a igreja dar esse mau testemunho. Deus tenha misericórdia. Que Deus vos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Faça seu pedido de oração pelo WhatsApp da igreja. Converse comigo pelo WhatsApp da igreja. Vou deixar aí no primeiro comentário. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus.